Oi gente, tudo bem com vocês? Se essa é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. Eu sou Fabiola Simões, escritora e criadora do blog A Soma de Todos os Afetos. Dia desses eu ouvi uma frase que eu desconheço o autor, que dizia mais ou menos assim: na vida, você não precisa dar tantas explicações. No final, as pessoas entendem o que querem e o que lhes convém. Sendo assim, contanto que você saiba que faz o bem e que não está aqui para prejudicar ninguém, apenas siga o seu caminho em paz. Então é sobre isso que eu vou falar aqui hoje, sobre essa necessidade que a gente tem de dar explicações, de justificar, de se justificar por ser quem a gente é. E com as redes sociais isso ficou ainda muito maior, porque as pessoas elas deixam de cuidar da própria vida para cuidar da sua vida, né? E ficam deduzindo, ficam entendendo o que querem da sua vida, te julgando, te condenando. E às vezes você passa a viver a vida de outra pessoa e não a sua, somente pelo desejo de ser aceito e de agradar. E também vou falar sobre essa necessidade louca que a gente tem e que tira tanto a nossa paz, que é essa necessidade da gente ficar dando explicações sobre a nossa própria vida, sobre as nossas escolhas, né? Sendo que ninguém paga os nossos boletos, não é isso? Então, tem uma fábula bem antiga que eu gosto muito. Ela é atribuída a La Fontaine, eu não sei se é dele mesmo. E é uma fábula, não sei se vocês conhecem, que fala sobre o velho, o menino e o burro. Vou tentar contar aqui pra vocês, né? Diz que vinha andando pela estrada um velho e um menino em cima de um burro. E eles estavam lá cantarolando, indo bem felizes pela estrada. Quando vi, passaram umas pessoas e falaram assim: que absurdo, um velho e um menino em cima do burro, coitado do burro, tendo que aguentar todo esse peso, né? Aí o velho pensou, falou, então eu desço do burro, né? Aí o velho foi puxando o burro com o menino em cima. Aí eles andaram mais um pouco, um outro grupo de pessoas falou: que absurdo, um idoso puxando um burro e um menino tão jovem em cima do casco do burro, que absurdo. Aí ele pegou e falou pro menino, né? Então desce e eu vou em cima do burro. E continuaram seguindo pela estrada. Andaram mais um pouco, um outro grupo de pessoas começou: que absurdo, uma criança trabalhando, uma criança em pé, puxando um burro, e um homem feito em cima do burro, que absurdo. Aí o velho pegou e falou pro menino: então desce do burro, vamos nós dois no chão e o burro vai sem carga nenhuma. E foram os dois andando. Mais à frente alguém falou: nossa, que coisa mais insana, um velho e um menino andando no chão e um burro forte sem carregar ninguém, por que eles não vão em cima do burro? Então a moral da história é a seguinte, né? Sempre você vai desagradar alguém, sempre vai ter alguém olhando para a sua vida e entendendo o que lhe convém, e entendendo algo que não condiz com a verdade. Às vezes a gente quer tanto agradar, né, as pessoas, que a gente deixa de viver os nossos desejos, a gente deixa de viver a nossa própria vida para viver a vida que esperam de nós, né? Então a gente quer viver como se a gente fosse um personagem de uma história que as pessoas criaram pra gente e a gente quer viver seguindo aquele script. Então você tem que entender que, assim como na fábula do velho, o menino e o burro, vão ter pessoas te julgando por qualquer atitude que você tomar. Então, seja coerente com a sua verdade, seja coerente com aquilo que você quer, com aquilo que você deseja, com aquilo que você acha certo. Porque as pessoas, elas vão te julgar e elas vão dar as explicações pela sua própria vida, segundo o que vai dentro delas. Dizem que a gente convive com espelhos, né? Então, muitas vezes as pessoas nos julgam seguindo o espelho delas. Então, se elas são pessoas arrogantes, de repente você tem uma atitude, elas vão te achar arrogante. Se elas são pessoas invejosas, você tem uma atitude, elas vão te achar invejosa. Então, siga o seu coração. Se você não está fazendo mal a ninguém, siga o seu coração, porque as pessoas sempre vão tentar dar explicações segundo a vida delas, segundo o espelho delas, e muitas vezes vão te julgar e te incriminar por coisas que você não tem culpa. E aí eu tenho uma frase que é quase um desabafo, que ela diz assim, eu vou ler para vocês, deixa eu achar aqui no celular. Se minha existência e meu modo de viver e me expor te incomoda, não me siga, não me acompanhe, não foque sua energia em mim. Tão mais fácil desligar, silenciar, não acompanhar. Tão mais fácil deletar e desconectar. Para que criticar, fazer deduções, culpar, controlar,
se você pode apenas não prestigiar? Para que perder sua energia monitorando aquilo que você condena? Então, isso serve para mim também, quando eu começo a seguir um perfil e de repente aquele perfil está me incomodando. E por que eu continuo seguindo? Se aquilo está fazendo mal para mim, se aquilo está gerando mais críticas dentro de mim, porque aquilo deve mexer com algo dentro de mim, né? Então, é tão mais fácil não acompanhar, é tão mais fácil eu silenciar e não ver mais stories dessa pessoa e não acompanhar aquilo que eu não concordo. Então, muitas vezes tem os haters também, muitas vezes as pessoas estão ali só para mandar uma energia ruim, uma energia negativa. E eu tenho um outro texto também que fala assim: se não puder falar bem de alguém, cale-se. E a frase até viralizou por aí, porque eu parto de uma frase do Fernando Pessoa, e eu vou ler também para vocês. Adoro a frase de Fernando Pessoa que diz: segue o teu destino, rega as tuas plantas, ama as tuas rosas. O resto é a sombra de árvores alheias. Aí eu continuo: pois é assim que deve ser. Cuide da sua vida, lide com as suas dificuldades, apare seus defeitos, aprimore suas qualidades e cure suas mágoas, ao invés de ciscar pela vida alheia, se incomodando com o que o outro faz ou deixa de fazer. Limpe seus olhos antes de falar sobre o cisco nos olhos do outro. Porque assim, tem tanta sujeira na nossa casa também, né? Em vez da gente varrer a nossa própria sujeira, organizar as nossas gavetas, né? Organizar as gavetas dentro e fora de nós, acalmar as tempestades dentro e fora de nós, por que a gente vai cuidar da sujeira da casa do outro? Por que a gente quer criticar e às vezes se reunir com uma outra galera para falar da vida do outro? Então, isso é um exercício que a gente tem que praticar diariamente, porque qual é a dificuldade de olhar para a nossa própria vida? E só para terminar, antes de eu dar a dica de série e de livro para vocês, eu queria dar um adendo, que já é uma justificativa e que eu tenho que melhorar isso em mim. Porque assim, infelizmente, eu ainda não aprendi a conseguir ser leve ao ponto de não me preocupar se eu estou decepcionando alguém. Eu sou muito preocupada se eu estou decepcionando alguém. E eu sou muito preocupada de viver aquilo que esperam de mim. E isso, sim, outro desabafo aqui, é algo que eu acho que muita gente se identifica, né, comigo, porque eu tenho uma necessidade muito grande de dar explicações, né, e de repente a gente tá vivendo uma prisão mesmo, né. E, por exemplo, eu vou dizer, eu tava outro dia conversando com o gerente da livraria Leitura aqui de Campinas, e ele falou, né, seus livros vendem bem e tal. Eu peguei e falei assim, eu acho que o meu engajamento nas redes sociais, eu converso com os leitores, eu faço muita propaganda dos meus livros. Ele falou assim, mas deixa eu te dar uma dica, você precisa ir pro TikTok. Na hora que ele falou isso pra mim, eu falei, você tá doido? Eu sou velha, eu não vou pro TikTok, fazer o que lá no TikTok? Dançar, dancinha e tal. Ele falou, não, tem TikToks de booktokers, né, booktokers, eu nem sabia desse termo. E ele falou, as maiores vendas de livro aqui na Livraria Leitura hoje em dia vem do TikTok. Então você vai ter que acompanhar, você vai ter que ir pro TikTok. Aí eu fiquei refletindo, minha mãe tava comigo, eu falei assim, mãe, olha só, eu vou ter que ir pro TikTok, né? Eu vou fazer um TikTok um pouquinho mais maduro, mas vou ter que ir. E aí, mãe, eu falei, você imagina esses meus amigos, né, que me julgam, que deduzem, o que eles vão falar? Vão falar assim, lá, tá querendo aparecer, lá, velha no TikTok. Então é isso que eu quero dizer pra vocês, eu como comunicadora, como uma pessoa que escreve livros e vende livros, eu tenho necessidade de ir pro TikTok, mas mesmo que eu não tivesse essa necessidade de ir pro TikTok, se eu quero ir pro TikTok, por que eu tô preocupada com esses amigos que vão dizer que eu tô velha, que eu já não tenho idade para isso, que eu tô querendo me aparecer? Por que a gente se preocupa tanto com a opinião que as pessoas têm ou que vão ter ao nosso respeito e por que a gente simplesmente não faz? Então, tipo assim, eu tô aqui nesse canal no YouTube, eu levei 1 ano para amadurecer a ideia de começar o canal no YouTube. E hoje eu me realizo aqui. E hoje eu sou muito feliz por estar aqui. Então, assim, apesar de eu ter esse medo de não decepcionar as pessoas, apesar disso, eu ainda me armo de uma coragem que me faz acontecer apesar dos pesares. E aí eu queria falar pra você,
Quantas coisas você deixa de fazer, que você tem o desejo de fazer, mas que a sua coragem não permite por causa do que os outros vão dizer, por causa do que os outros vão pensar, por causa do julgamento alheio. Então assim, reflita bem de quantas coisas você está abrindo mão na sua vida em prol de não decepcionar ninguém e de não ser julgado por alguém. Então, eu quero te passar essa coragem. Eu tô aqui, eu tive muita vergonha de estar aqui, mas tô. Quando eu comecei a escrever, eu escrevia com pseudônimo, eu não colocava o meu nome. Por quê? Porque eu achava que poderia ser ridículo, que as pessoas... Mas aos poucos eu fui adquirindo confiança. Então eu acho que a autoestima da gente, a autoconfiança da gente, ela tem que passar por essa superação também do medo do que os outros vão dizer. E eu torço por você. A minha dica de livro para vocês é esse daqui, A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown. Tem até, acho que, palestra dela sobre esse tema aqui no YouTube, e eu já falei desse livro num dos meus vídeos. Gente, esse livro é excelente e fala muito disso, do nosso medo da gente se expor, do nosso medo da vulnerabilidade, né, da gente ficar à flor da pele, das pessoas nos julgarem e da vergonha. Então, muitas vezes a gente fica preso na prisão do perfeccionismo, da perfeição. E aí a gente quer tanto que as coisas saiam perfeitas, a gente quer tanto ser perfeito que a gente trava. E aí a gente não sai do lugar. Então, se eu esperasse ser perfeita aqui no canal no YouTube pra vocês, se eu esperasse ter a melhor luz, a melhor câmera, muita gente reclama do meu microfone. Então, se eu esperasse tudo correr bem, eu não ia sair do lugar. Se eu esperasse que tudo não tivesse nem um pinguinho, né, de vergonha, de vulnerabilidade, de fracasso, de erro, eu não ia sair do lugar. E aí esse livro ele fala muito sobre a diferença entre ser aceito e se encaixar, né? Quando você é aceito, quando você sente que você é aceito exatamente como você é. E quando você quer se encaixar, você vai se moldar para ser aquilo que esperam de você. Então há uma diferença entre isso tudo. E a gente vai construindo com a maturidade, porque quando a gente é adolescente, a gente se interessa muito mais em se encaixar, né, em ser como todos, do que em ser aceito. Com o tempo a gente vai descobrindo a nossa individualidade e as características assim singulares, né, que nos tornam um instrumento único, que é maravilhoso. Então ela fala assim: ser aceito é ser admirado pelo que você é. Se encaixar é ser admitido num grupo por ser como todos os outros. Eu posso ser eu mesmo se eu sou aceito. Eu tenho que ser como o outro para me encaixar. Então, gente, é um livro excelente. Aqui tem uma das ideias dela que também é muito legal, que fala assim: quando passamos uma existência inteira esperando até nos tornarmos perfeitos para entrar na arena da vida, então quando você espera, não, eu só vou entrar ali no YouTube ou em qualquer situação se eu tiver perfeito, você não entra, você nunca vai entrar na arena da vida. Então, quando passamos uma existência inteira esperando até nos tornarmos perfeitos para entrar na arena da vida, sacrificamos relacionamentos e oportunidades que podem ser irrecuperáveis. Desperdiçamos nosso precioso tempo e viramos as costas para os nossos talentos. Então fica de dica para vocês. E aí, a minha dica de série para vocês é uma série bem conhecida, tem na Netflix, que é 13 Reasons Why. Vou deixar aqui para vocês. É uma série que até tem no início de cada episódio, eles colocam, né, que se você está passando por uma situação parecida, se você tem alguma tendência suicida, é melhor você não assistir a série. Adolescentes têm que assistir sempre na companhia de um adulto, mas a série faz a gente refletir. Eu não estou dando spoiler, porque isso está em qualquer sinopse, está no início da série. Uma menina, uma adolescente chamada Hannah, comete suicídio. E aí ela deixa 13 fitas gravadas, fitas cassetes, aquelas coisas antigas, né? Mas ela deixa 13 fitas explicando os motivos que fizeram ela a se matar. E aí a gente vai percebendo que muitos desses motivos passam pelas amizades. Aliás, todos os motivos, assim, praticamente 100%, passam pelas amizades e pelos conhecidos que ela tinha na escola. E essas pessoas se achavam no direito de manipular, deduzir, julgar e incriminar umas às outras. Não só ela foi vítima, mas como muitos outros ali da série foram vítimas e foram também por atitudes impensadas, atitudes de imaturidade mesmo. Eles foram os provocadores, né,
dessa catástrofe, dessa tragédia. Então, fica de dica para vocês, tanto pra gente que tem que amadurecer esse lado nosso, que tanto quer dar explicação, que tanto quer se justificar, que tanto quer ser perfeito, e a gente não precisa ser perfeito, a gente vai decepcionar, nessa vida a gente vai decepcionar muitas pessoas, né? E eu acho que, antes de tudo, a gente tem que se amar a ponto de não decepcionar a gente mesmo. Porque quantas vezes a gente diz não pra gente mesmo para poder dizer sim pro outro? Eu falo, por exemplo, nas redes sociais, né? Eu tenho que ir pro canal do TikTok, por exemplo, ou então eu tenho esse desejo de ir pro canal do TikTok. Mas para não decepcionar o outro, eu digo não pra mim. Então eu vou privando a minha vida de ter uma evolução que ela poderia ter. Eu tô dando esse exemplo do TikTok, é um exemplo assim, talvez muito mundano, né? Mas existem mil e outros exemplos, né? Então, quantas coisas que a gente diz não pra gente mesmo, pra nossa própria evolução, pro nosso próprio crescimento pessoal, pra tudo que a gente poderia ser em prol do que os outros vão pensar. Então, se você não tá causando mal a ninguém, siga seu coração, que isso é o mais importante. Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa um joinha, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal. Ative o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo meu. Fiquem com Deus e até mais.